Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Damasceno aqui do canal Multiaplicando. Hoje vamos falar novamente aqui sobre o fundo OULG11, o fundo de logística da Ouro Invest. Tem novidade no relatório gerencial. Começando aqui com algumas informações. O valor aqui de fechamento da data de hoje, tá? Que foi no dia 24 de janeiro de 23, R$ 40,98. O mínimo aqui das últimas 52 semanas de R$ 35,10 e o máximo aqui que foi de R$ 51,75. Por enquanto, um dividend yield de 3,14, baixinho, mas por quê? Porque esse fundo aí, para quem não sabe, ficou alguns meses aí no último ano sem pagar provento. Eu já vou explicar o porquê. Aqui a evolução do último ano da cotação, esse fundo aqui de R$ 35,00 e a cotação aqui do dia de hoje. Descendo aqui um pouquinho, PVP 0,61, bastante descontado. Valor patrimonial aqui, a cota R$ 66,91. Um ágio de quase R$ 26,00, mas isso aqui não é recomendação de compra. Mais à frente, o número de cotistas, né, quase 5.300 cotistas, relativamente baixo. O último rendimento aqui foi 41 centavos, quase 1%, 0,95, excelente pagamento, né, em termos aqui de porcentagem. Na cotação básica foi de R$ 43,00. Se esse mesmo rendimento aqui fosse, por exemplo, na data de hoje, a gente estava falando aí já em 1%. Aqui os dividendos do ULG11, lembrando que do mês de junho até o mês de novembro não houve pagamento de proventos. Sim, existe essa possibilidade, pessoal, de um fundo imobiliário não pagar provento. Mas ele não é obrigado a distribuir 95%, né, do seu rendimento? Sim, por lei ele é obrigado. Existem situações adversas que comprometem o pagamento dos proventos para os seus cotistas. E nesse caso em específico foi que o fundo estava utilizando o rendimento de um dos imóveis para fazer a reforma no seu segundo imóvel, aí sim para poder receber o inquilino novamente. Então, a partir de janeiro, ele voltou a distribuir o rendimento aí dos seus dois imóveis, que está totalizando aqui 41 centavos. Continuando. Aqui o histórico de pagamentos, né? Aqui no mês de janeiro foi 41 centavos, no mês de dezembro 20 centavos e olha o gap aqui, o furo. Não houve pagamento de novembro até junho e mesmo lá quando ele estava pagando no começo do ano, estava pagando bem pouquinho, 17 centavos. Nessa fase aqui que o imóvel estava pagando 50 centavos, havia uma RMG. O que é RMG, Rodrigo? Renda mínima garantida. Quando o fundo faz aquisição de algum imóvel, a incorporadora, ou seja quem for, o dono do imóvel, ele garante por um período, seja lá 12, 24 meses, um aluguel para que o fundo faça a aquisição daquele imóvel. Se dentro daquele período ele não conseguir alugar aquele imóvel, a incorporadora faz esse pagamento dessa renda mínima garantida, e foi o que aconteceu aqui até janeiro de 22. Saindo da parte aqui de indicadores, vamos lá para portfólio. Portfólio, então, estão os dois imóveis, um imóvel em Duque de Caxias e outro no Juiz de Fora. Aqui em vencimento dos contratos no site do Status Invest ainda não está atualizado, mas eu já vou mostrar a informação precisa lá no relatório gerencial. Aqui, alguns FIIs que possuem o OLG no portfólio. O que me chama atenção é o IRDM, tá? Da Iridium, excelente fundo. Eu tenho ele na minha carteira pessoal também. Ele possui mais de 81 mil cotas do OLG11, mais de 3% aqui de posição. Os demais eu nem considero, porque todos eles aqui, ó, veja, é da Ouro Invest, ou seja, basicamente o mesmo grupo aí aportando no fundo. E no comunicado que foi efetuado agora no dia 20 de janeiro é que tem algumas informações bastante importantes aí que eu preciso passar para vocês. E o porquê que o título do vídeo diz para não comprar o LG11 antes de assistir esse vídeo. Vamos lá. Na apresentação do portfólio, na apresentação aqui do relatório gerencial, ele fala aqui um pouquinho sobre o perfil do fundo, tá? Eu vou deixar o link para vocês fazerem o download para poder ler com mais tempo isso daqui, tá? Não vou me aprofundar nesses detalhes. Destaques do mês, nota do gestor, aqui que é muito importante a gente observar, tá? Vou até dar um zoom aqui. Nos dois primeiros parágrafos eu vou pular que fala sobre os imóveis, vamos chegar aqui na informação importante. No mês o fundo gerou 19 centavos por cota e foram efetivamente
totalmente distribuídos 41 centavos. Ué, mas se ele gerou 19, como que está pagando 41? Simplesmente porque ele utilizou 22 centavos da reserva. 22 com 19 dá aqui os 41. E uma informação importante, o fundo estima manter este patamar de distribuição fruto da geração mensal de resultado da exploração dos imóveis. Portanto, segundo informações aqui repassadas, esse valor de 41 centavos será mantido na geração mensal. Então, aguardaremos. Então, provavelmente, os próximos meses também vai pagar 41 centavos. No mês de dezembro, foi realizada uma amortização extraordinária do CRI da aquisição do imóvel do Duque de Caxias, no montante de R$ 2.400.000. Então, provavelmente que, além dessa reserva aqui de 22 centavos, ele utilizou a outra parte que tinha de reserva para fazer a quitação desse CRI. Porque esse fundo, eu já estava acompanhando há alguns meses, ele tinha mais do que 22 centavos de reserva. Vocês vão ver ali embaixo. Ainda no mês, tivemos a reavaliação dos ativos que afetou o valor patrimonial da cota. Quando você lê reavaliação e lê a palavra afetou, entende-se que teve uma diminuição do valor patrimonial desse fundo. Ok? Vamos continuar. Aqui, o dividendo por cota foi de 41 centavos, né? Pelo valor de fechamento aqui da cota na data da divulgação, houve, né, um dividend yield anualizado de 11%, né? E o dividend yield dos últimos 12 meses de 3%. O porquê dessa diferença? Simplesmente porque aqui ele pega os últimos 12 meses. E como 6 meses do ano passado não houve distribuição, o dividend yield cai mesmo. Aqui o valor patrimonial por cota já reavaliado, o patrimônio líquido de 166 milhões já reavaliado, uma liquidez média diária de R$ 62.000. Isso é pífio, pessoal. É pouco, é baixíssimo, é liquidez zero. Infelizmente, esse fundo não passa nos filtros de liquidez de ninguém. O volume negociado aqui de 1.377.000, ou seja, o volume mensal, muitos fundos em poucas horas de pregão atinge esse valor. Então, o fundo está muito esquecido no mercado. Tomem muito cuidado. Como eu sempre falo, não é recomendação de compra e nem recomendação de venda. E ainda mais se tratando de um fundo com essas métricas aqui baixíssimas. Vamos continuar aqui rapidinho. O DRE eu vou pular. O resultado mensal por cota eu também vou pular. Já nessa parte aqui de resultados, a informação aqui é bastante interessante. Lembra que eu falei que tinha uma reserva e era mais do que 22 centavos? Pois bem, era 58 centavos por cota. Ele utilizou apenas 22 para incrementar esses 41. Portanto, essa diferença foi que, ó, hoje no mês de dezembro, ele zerou totalmente a reserva aqui do fundo, foi para pagar aquele CRI ali no mês de dezembro. Então, hoje temos nada de reserva aqui para esse fundo. Continuando, aqui no mercado secundário, eu gosto bastante aqui dessas linhas, desses gráficos, porque ele mostra que ó, a cotação de mercado, desde janeiro, né, de 22, o valor da cota veio de 48 para, no mês de dezembro, aqui 43. A cotação do PL veio estável, né, até a reavaliação do fundo, ou seja, o valor patrimonial por cota era de R$ 73 até novembro. Ele foi reavaliado, caiu para 66. E pelo fato do valor patrimonial ter caído e a cotação aqui praticamente ter mantido esses patamares, o PVP aumentou. O número de cotistas ele vem caindo, né, lá de 6.600 para 5.200. E o volume de negociação aqui também vem caindo bastante. Agora, pessoal, na distribuição da carteira, é aqui que mora o perigo, é aqui que toda a atenção deve ser voltada. O fundo ele possui aqui uma distribuição por setor, né? 57% automotivo e 42% varejo. Só que, leia-se, esses 42% aqui é um único imóvel da cidade de Duque de Caxias. E a parte laranja, amarelinha aqui, é lá do imóvel de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aonde que está o perigo desse fundo, pessoal? O vencimento do contrato. Olha aqui, ano que vem vence esse contrato com a Mercedes-Benz, que é lá na cidade de Juiz de Fora, e não tem informação nenhuma
e pelo menos nos relatórios anteriores eu acabei lendo, fiz essa pesquisa, eu não encontrei de que há uma negociação aonde há conversas entre a Mercedes e o fundo de que se esse contrato será ou não renovado. Então, ano que vem teremos uma possível saída desse inquilino desse imóvel. Claro que pode ser que nos bastidores já há tratativas aí de uma possível renovação, mas até agora o fundo não divulgou nada. Então, vamos 2023, vamos surfar essa onda aí de 0% de vacância, de cota cheia, de fundo aí com 100% dos seus imóveis alugados, mas com muita cautela, tá? Aqui a gente tem que trabalhar com gerenciamento de risco. É um fundo arriscado, sim, é um fundo que esse ano provavelmente vai pagar um bom yield, porque pelo valor da cotação de R$ 40, pouquinho mais de R$ 41, pagando 41 centavos, ou seja, 1% ao mês, essa cotação provavelmente que não se mantenha nesses R$ 41. A tendência é que ela aumente, tá? Novamente, não é recomendação de compra. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre a alavancagem, tem mais um vencimento de um outro CRI lá em 2025, tá? 2025 está ali, a gente já está em 2023, vai passar 23 inteiro, 24 e tem mais aqui um vencimento daqui a 2 anos de uma CRI de 12 milhões de reais. Pode ser que chegue próximo disso, o fundo faça o que eles chamam de arrolar a dívida, que é fazer um novo CRI para pagar esse e jogar para frente, sabe? Isso aqui até que não é tão preocupante. O que preocupa realmente é o vencimento desse contrato. Quem está nesse fundo tem que ficar de olho, tem que se informar se vai ou não renovar esse contrato aqui ano que vem, para aí sim a gente ter uma segurança que nos próximos anos teremos os dois imóveis aí 100% alugados. E um pouco mais aqui abaixo, um pouquinho sobre os imóveis, tá? Esse é o imóvel de Juiz de Fora, que está alugado para Mercedes-Benz. O valor aqui, né, o valor do imóvel do fundo um pouco mais de 82 milhões de reais. E o imóvel aqui de Duque de Caxias, recém-reformado, tudo novinho, novo inquilino aí operando a todo vapor. O valor do imóvel aqui um pouco mais de 105 milhões de reais. Aqui um pouquinho sobre a timeline do fundo e tudo mais. E é basicamente essas informações. Então é isso, pessoal. Se de alguma forma aí o assunto foi relevante para você, eu peço para que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e aguarde aí os próximos conteúdos. Muito obrigado, até a próxima.